Hoje nós vamos falar um pouquinho da presença do Senhor. Jesus, Ele está no meio de nós. Você tem essa percepção de verdade? Você está em comunhão com Ele? Milhares de pessoas, lamentavelmente, não têm essa percepção neste mundo. Deus está no meio de nós, Ele sempre esteve e sempre estará. Nós precisamos de entendimento profundo quanto a isso, porque nenhuma religião salva. Quem salva é o Mestre. Em Números está escrito, Números 14:14, está escrito assim: E dirão aos moradores desta terra que ouviram que tu és o Senhor. Estás no meio deste povo face a face, ó Senhor. Lhes apareces, que a tua nuvem está sobre eles e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Olha que coisa maravilhosa. Em Hebreus 13:5, conserve-se livres do amor ao dinheiro e contentam-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. É promessa do Senhor. Também está em Lucas 17:20 e 21. O reino de Deus, ele não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Queremos a presença de Deus no meio de nós de forma clara e ostensiva. Queremos ver com esses olhos que enxergamos uns aos outros onde é que está Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é esta verdade. Deus está no meio de nós. Isso é promessa. E onde que nós encontramos Deus? Onde que você encontra o seu Deus? Batemos no peito, reconhecemos a nossa culpa. Isso é importante porque tendemos a ter facilidade de atribuir culpas. Pecamos por nossas culpas e nunca por culpa dos outros. E suplicamos à Virgem Maria, aos anjos, aos santos, que roguem ao Senhor por nós, os nossos intercessores, que nos apoiem rumo à plena comunhão com o nosso Deus e o pecado aniquilado. Quando buscamos de coração sincero, nos encontramos com Deus, com coração sincero e reto. Quando realizamos a sua vontade, quando amamos uns aos outros, quando desistimos de fazer o mal e fazemos o bem, quando deixamos de lado a mágoa, o ressentimento, o rancor para viver o perdão verdadeiro, a misericórdia e o amor, então o reino de Deus está entre nós. Com as nossas limitações físicas, não percebemos que Ele está em nosso meio. Ele está no meio de nós. Esta é a expressão mais usada entre os primeiros cristãos. A igreja tomou e retomou essa expressão para nos dar essa certeza de fé. E ela continua a repetir essa expressão o tempo todo, em qualquer lugar, seja no seu emprego, seja na sua casa, seja nos seus passeios, quando você está no seu carro, quando você vai sair, o Senhor está junto de você com tudo aquilo que Ele é. Jesus nos avisou também, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Jesus quer viver no meio de nós sempre, em todos os lugares. Primeiramente, precisamos ressaltar que existem várias presenças de Jesus para o povo de Deus. Jesus, ao dizer que estaria sempre presente no meio de nós, temos a presença dele na Santa Ceia, é Jesus vivo, o seu corpo e o seu sangue, sua divindade que podemos receber no momento da comunhão, e quantos dons e bênçãos recebemos com a sua presença. Podemos viver minutos únicos só com aquele que nunca nos abandona. Quando estamos com ele, podemos senti-lo, sentir a sua presença dando-nos força para seguir adiante, mesmo em frente a tantas tempestades da nossa vida.
A presença de Deus, de Jesus, está na palavra, está na Bíblia. Eis outra presença precisa e fundamental para cada dia estarmos com Ele. A palavra nos permite escutá-lo dentro de nós e Ele nos dá as diretrizes para vivermos o dia em Jesus. Ajuda-nos na caminhada, acalma as tempestades das nossas jornadas. A palavra de Deus torna-se luz, torna-se vida, caminho de escuta em Jesus, o repouso, a contemplação, o êxtase, a força para novos caminhos de conversão. A presença de Jesus nos outros, no irmão, especialmente nos mais pobres. Jesus nos falou: tudo aquilo que fizestes para um destes pequeninos, a mim o fizestes. Jesus se manifesta de forma particular nos outros e aos pobres. E que o Jesus presente no outro é maior do que o Jesus que vive em mim. A presença de Jesus no meio de nós. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, Jesus nos avisa, né? Aí eu estou no meio deles. Essa é uma promessa dele. Se nós também nos colocarmos de acordo com 2 pessoas, ele nos prometeu estar conosco em nosso meio, em todos os lugares, em casa, na comunidade, no trabalho, na viagem, nas férias, entre marido e esposa, entre os filhos, entre os consagrados, os pastores, os padres, os leigos, entre os pobres e os ricos e assim por diante. Ele é onipresente. Presente conosco para sempre, Ele mesmo, vivo, presente no meio de nós, o ressuscitado que nos ensina a viver o dia a dia, que realiza milagres em nossas vidas, que nos mostra que nós somos o próprio milagre, consola-nos, faz-nos crescer espiritualmente, singular e comunitariamente. Entende que maravilha que é todas essas bênçãos? O mundo está perdido por não entender e sentir a presença de Jesus. Oremos para que a humanidade possa entender e experimentar essa grande descoberta, experimentar intensamente no seu coração e na sua alma. Ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É promessa. Está escrito: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Preste atenção, hein? Enquanto se pode achar. Jesus não disse simplesmente sempre, mas todos os dias buscai o Senhor. Tal afirmação inclui nossas diversas atividades, as circunstâncias boas ou más que nos cercam, as várias responsabilidades que temos no transcurso dos nossos dias, as nuvens tempestuosas, o brilho do sol, Ele está sempre lá. Nosso Senhor está conosco e não importa o que cada dia nos traz. Pode ser um dia de alegria, um dia de tristeza, de doença, de saúde, de sucesso ou de fracasso, não importa o que nos acontecerá nesse dia, porque o Senhor está caminhando ao nosso lado, dando-nos força, amando-nos, enchendo-nos de fé, de esperança e de amor, a nos envolver com silenciosa tranquilidade e segurança. Os nossos inimigos então se afastam e os nossos temores, aflições e dúvidas diminuem. Nós podemos suportar qualquer situação e circunstância, porque sabemos que o Senhor está no meio de nós, Ele está perto. Então Jesus nos ensinou: o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus se encontra naquele coração que reconhece verdadeiramente Deus como Rei e Senhor. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de vós. Quando foi questionado pelos fariseus sobre quando que o reino de Deus haveria de vir. Talvez você ainda esteja questionando como os fariseus, mas Jesus deu para nós essa rica, preciosa promessa: estarei convosco até a consumação dos tempos. Coloque toda a confiança em Deus, aquele
que é dono de todos os seus dias. Ele está no meio de nós. Glória a Deus. Onde quer que você esteja, Deus te abençoe e te proteja. Paz e graças para a sua vida. Não esqueça de se inscrever neste canal. Venha evangelizar comigo. Vamos esparramar sementes ao vento. Vamos anunciar a palavra da salvação. Diga assim para o Senhor: eis-me aqui. Um beijo no seu coração e até breve.